Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos episódios e, recentemente, conversando com um grupo de amigos, ele perguntou: Ângelo, como é que funciona o seu consultório? Como é que funciona o protocolo que você estabeleceu para atendimento dos seus pacientes? Você está satisfeito? Eu falei: olha, eu sempre faço uma relação, né, das coisas que eu converso para poder amadurecer. Eu sempre aprendo, né, com outras pessoas. Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Então eu fiz uma relação, aquilo que nós discutimos, porque serve de parâmetro para que você possa melhorar o seu consultório, né? Então existem algumas perguntas interessantes que devem ser feitas, né? Como é que está o seu consultório? O seu consultório está bem equipado? O que você chama de bem equipado? Bom, o seu consultório tem tecnologia? Não, não tem tecnologia. Mas eu tenho um bom conhecimento da minha área. Sim, mas você sente falta de algum material, de algum instrumental? Às vezes é uma pinça diferente, às vezes é uma cureta diferente. Ah, mas é caro. Mas o que é caro? Você tem que investir, né? Aquilo que vai lhe dar retorno na melhoria do seu trabalho é investimento, não é custo. As pessoas estão muito acostumadas com custo. O brasileiro pensa que tudo é caro. O grande problema é esse. Não existe evolução sem investimento. Então você precisa investir, saber investir. Quando eu compro alguma coisa nova, eu sempre me pergunto: o que é que está faltando no meu consultório? O que é que eu preciso para melhorar o meu atendimento, né? Eu compro algum equipamento e a pergunta que eu faço é: poxa, isso aí vai me dar retorno? Vai. Como vai dar retorno? Eu tenho que usufruir da melhor forma. Então, tudo aquilo que dá retorno é investimento, não é custo. É caro no início, mas tudo aqui, os benefícios que eles vão esses instrumentos vão lhe trazer, isso é muito maior do que você pensa. Então, custa aluguel, custa material, custa investimento. É outra coisa, e nós temos que investir sempre. O mundo mudou e nós precisamos estar modernizados na postura, na atitude. Por exemplo, como é que está a nossa relação com o paciente? Como deve ser sua relação com o paciente? De cortesia? Não tem que ficar de brincadeirinha, de cortesia, de atenção, de zelo. O paciente ele tem que sentir que você está com a intenção, você está com o sentimento de que você vai ajudar. Tem aquela aura de: poxa, eu fui bem atendido, o doutor foi bem atencioso, ele buscou, né, informações, ele perguntou, ele dialogou. Nós não podemos ouvir uma queixa do paciente e dizer: não, sente aqui que eu vou resolver seu problema. Como assim? Resolver como assim? Nós temos que entender os anseios do paciente, nós temos que entender o organismo do paciente. Então, essa relação do paciente, relação profissional-paciente, é fundamental. Tudo começa aí, pela atenção, pela disponibilidade. Todas as vezes, sem exceção, que o paciente sai do meu consultório, todos eles, sem exceção, eles saem com o meu telefone celular e eu dizendo: o senhor ou a senhora, se acordar às 3 da manhã com dúvidas, pode me ligar que eu estou à sua disposição. O profissional de saúde tem que estar sempre à disposição do seu paciente. Ele está lhe contratando para isso. Então eu preciso fazer o melhor para o meu paciente. Então, se o paciente está se queixando de alguma dor, é porque alguma coisa existe e você tem que estar disponível para poder resolver o problema. Mas eu fiz uma pequena relação aqui e eu comecei assim: como é que está o treinamento da minha assistente? A minha assistente é bem treinada? A minha assistente é bem treinada. Então eu invisto tempo em treinamento com ela, eu sozinho com ela no meu consultório, orientando a forma de autoclavar, a forma de embalar, a forma de arrumar. Então todos os meus aventais que eu utilizo no paciente, todos eles são estéreis. Se você chega no meu consultório, já está lá fechadinho, lacrado, para o atendimento do paciente. Todo paciente ele veste um aventalzinho. Isso aí são hábitos pessoais. É necessário fazer isso? Não sei. É um hábito meu, de biossegurança. Então existe paramentação em todas as coisas que eu pego no consultório. É uma forma de você prevenir, né?
é quebra da biossegurança. Então, esse treinamento que você dá, a forma de conduzir, a forma de arrumar o paciente, a forma de conversar com o paciente, ela tem que ser simpática, tem que ser cortês. Você não pode chegar num local e encontrar uma pessoa de cara fechada. Então, ela tem que estar disponível, eu tenho que estar disponível, né? Então, assim, o que é que está faltando no meu consultório? Bom, eu estou pensando em comprar algum equipamento. Qual? Quando você inicia uma endodontia, geralmente os dentes eles estão com grandes cáries, né? Às vezes tem grandes cáries, às vezes tem gengiva invaginada pela cárie. Então, quando você abre, tem aquele sangramento. Como é que você lida com isso? Você tem um bisturi elétrico? Você tem que comprar um. Todo endodontista tem que ter um bisturi elétrico, porque muitas vezes, uma boa parte das vezes, existem cáries subgengivais, onde a gengiva invagina, e para você conter aquele sangramento quando a broca corta o tecido, é complicado. Então você está fazendo realmente o seu isolamento absoluto de uma forma precisa? Para você fazer isso, você tem um bisturi elétrico. Então é um investimento, porque você vai fazer todo o processo sem interferência do meio externo. Você vai cortar com o bisturi elétrico, vai isolar, vai levantar a parede, vai fazer a sua endodontia e acabou. Caso contrário, você não vai conseguir fazer um bom isolamento. Você vai quebrar a biossegurança, vai quebrar a cadeia séptica, princípio básico da endodontia, formação da cadeia séptica. Então nós vamos fazer uma endodontia mais ou menos. Esse dente depois vai ser restaurado, né? Então, está faltando alguma coisa. Eu agora recentemente comprei umas novas curetas perapicais para trabalhar em espaços mortos, investi alto, né? É feito com diamante, carbono. Então é um instrumento que não cega, não precisa ficar molando. Então são coisas que é investimento, porque você precisa fazer o melhor. Aí eu continuo aqui e fico perguntando, eu tenho resolvido os meus problemas endodônticos? Eu tenho resolvido todos os casos que eu trato? Quando eu faço um tratamento no paciente, esse paciente volta com sintomatologia? Pode voltar. É uma sintomatologia passageira, porque ali você tem um grampo, não tem nada a ver com o tratamento que você fez, mas sim com a condução, né, de todo o procedimento. Você às vezes faz um corte, uma incisão na gengiva, às vezes você utiliza ali um bisturi elétrico, às vezes você utiliza um grampo um pouco mais apertado para conter. Então, é uma coisa passageira. Mas essas sintomatologias persistentes que vai e volta, você fica trocando medicação, não é medicação. Não é medicação que vai resolver, não é medicação intracanal que vai resolver a sintomatologia do paciente. Você tem que tratar as áreas que não foram tratadas. Você tem que tratar a porta de comunicação do endodonto com o periodonto, que é o forame. Se você ficar trocando hidróxido de cálcio, se você ficar trocando medicação, você pode trocar 15 vezes, a sintomatologia persiste, e persiste durante muito tempo. Se você teve uma atitude, se você tomou uma atitude e não resolveu, mude. Não tem que ficar trocando medicação, né? Então são coisinhas assim do dia a dia no consultório que funciona. E quais são as tecnologias fundamentais que você utiliza? Bom, eu particularmente utilizo todas. Eu não tenho, na verdade, o tomógrafo no meu consultório, mas eu sempre solicito a tomografia. Tem clínicas próximas que eu faço a solicitação, mas eu não posso depender só dela. Às vezes chega um paciente de viagem e chega aqui uma urgência, não, eu só vou atender se eu fizer tomografia. Espera com ele, você é um profissional, você tem conhecimento, você tem a radiografia digital, você tem como fazer um bom diagnóstico, uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente. A tomografia é um plus, a tomografia é quando você tem uma dúvida, você vai tirar. Se eu tiver meu consultório, eu faço em todos os casos. Isso é outra questão. Aí é um assunto mais discutível para um outro momento, tá? Mas você tem ferramentas suficientes para fazer o seu tratamento. Isso é fundamental. Então você tem um microscópio operatório para enxergar áreas que o olho humano não enxerga. Você tem um ultrassom para fazer a limpeza de áreas inacessíveis, né, aos instrumentos tradicionais. Os nossos instrumentos tradicionais, não se enganem, não têm acesso
as áreas do canal. É por isso que existem os microinstrumentos, é por isso que existe a magnificação. Então, a microscopia não é um luxo, é uma necessidade. Então, nós podemos ter, nos tratamentos tradicionais, podemos ter um índice de sucesso bastante alto. Bastante alto. Mas e quando não tem? Vamos colocar aí 90% de sucesso. E esses 10%, como é que funciona? Como é que vai resolver? Vai ficar no insucesso? Então nós temos que pensar na previsibilidade. E o que é previsibilidade? É quando você trabalha de uma forma que pode eliminar qualquer fator que possa interferir no seu resultado. Aí você tem a previsibilidade. Então as respostas são sempre satisfatórias. Evidentemente que existem outros fatores, como oclusão. Eu tenho tido algumas coisas aqui com oclusão, toque prematuro. O paciente tem que estar bem assistido. Então, a endodontia não é uma especialidade independente. Ela é a base do esteio, ela é a base da pirâmide, da odontologia restauradora, onde vai dar condições de saúde para que o dente possa ser restaurado. Mas existem outros fatores que podem interferir no processo. Um deles, e dos mais importantes, é a oclusão. E hoje eu vejo que muitos pacientes, uma boa parte, para não dizer a maioria, tem problemas de apertamento. Então isso tem que ser corrigido. Então tem que entrar o protesista, tem que entrar o reabilitador para trabalhar junto com a endodontia. Mas você tem um bisturi elétrico, outra tecnologia. Eu tenho um kart aqui, já é um luxo, onde você tem todos os equipamentos em funcionamento, só com um pedal, onde tudo muito bem instalado e integrado à microscopia operatória. Então você tem tudo o que você precisa, localizador eletrônico foraminal, você tem ultrassom, você tem a microscopia, o microscópio operatório, você tem um termoplastificador se você precisar, porque eu fazia sempre com a termoplastificação, hoje eu já não faço mais termoplastificação, porque como eu trabalho com os biocerâmicos, já é uma outra metodologia, já é um outro protocolo, é muito mais preciso, mais rápido, né? Então, mas são escolhas. As pessoas não têm que ter tudo, mas dentro do que você tenha, dentro do que você tem, você precisa usufruir o máximo para lhe dar conforto e dar conforto ao paciente. Porque se você tem um conforto e a capacidade de trabalhar com mais precisão e mais rapidez, o paciente será beneficiado, né? Então são situações que importantes. Uma outra coisa que eu anotei aqui, o meu tempo de atendimento é satisfatório? Eu estou na correria? Eu estou atendendo muitos pacientes em um turno? Eu, particularmente, atendo 1 a 2 pacientes por turno. Eu não gosto de me atrasar, eu não gosto de trabalhar correndo. Eu não vou deixar de fazer um procedimento porque eu tenho outro paciente esperando. Depende de cada um, né? Eu já trabalhei muito com muitos pacientes. Eu mudei o meu modelo de trabalho, eu mudei a minha ergonomia, eu mudei a forma de trabalhar. Isso aí são escolhas. Não existe o certo ou existe o errado. São escolhas. Eu escolhi por fazer coisas mais seletivas, tá? Então aí você trabalha com mais tranquilidade, porque eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho feito o follow-up do paciente, eu tenho feito o controle, eu tenho acompanhado o paciente, você liga para saber como é que está o paciente. O paciente, quando entra em contato com você, você dá o feedback. Tudo isso é importante. Então nós estamos diante de uma relação de cuidados, né? É uma intimidade biológica que você cria porque você está cuidando de um paciente. Esse é o nosso maior patrimônio. É o paciente que nos dá a alegria de realizar a nossa profissão. E é em função disso que eu trabalho. Eu saio do consultório e continuo pensando de que forma eu posso melhorar. Então sempre eu fico pensando, eu vou para um congresso, eu converso com um, converso com o outro, eu gosto de buscar informações, eu crio essa interatividade e fico me perguntando, o que é que eu posso fazer para melhorar o meu tratamento? O que é que está faltando no meu consultório? Pense sobre isso, porque são quesitos importantes para que você possa fazer um bom desenvolvimento na sua profissão. Eu vou ficando por aqui. Isso aqui que eu falei apenas são dicas, são pontos de vistas pessoais, tá?
mas apenas para poder amadurecer. Então, a semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Tchau!